E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Sou Libertário, aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, tem todas as redes sociais do canal, os links para apoio financeiro, qual você pode ajudar o canal. Tem também o link da carteira de Nano, Bitcoin e Shitcoin, né? No caso você pode ajudar através do Pix, ou seja, moeda estatal. Mas, sem mais enrolações, vamos para o assunto do vídeo aí. Só uma pequena satisfação antes, eu passei uma semana aí sem postar vídeo. Basicamente eu tava meio que sem inspiração para fazer vídeo, então ajuda aí, vai, se inscreve aí porque, bom, enfim. O YouTube vai dar uma carpada no meu algoritmo só desde quarta-feira passada, na verdade terça-feira passada que eu não gravei nada, porque o vídeo de terça foi pré-gravado na quarta, então fiquei um pouco off, vamos colocar assim. Mas enfim, muita coisa aconteceu, vamos cobrir alguns dos assuntos aí, alguns mais relevantes, outros menos relevantes. O que eu quero cobrir hoje é a questão do ICMS, que foi limitado a 17%, né, no Brasil todo. O que é o ICMS, para vocês entenderem? Ele é um imposto sobre comércio de mercadoria e serviço. Ele deveria se chamar de RCMS, que é o roubo sobre comércio de mercadorias e serviços. Ele basicamente é um número que os governos acham que eles têm que roubar em cima de alguns bens, especificamente mercadorias e serviços, como o nome sugere, né? É bem autoexplicativo. Um desses bens que é cobrado, por exemplo, é impostos em combustíveis, que são estaduais, então todo estado varia basicamente. Tem um que cobra, um exemplo aqui, 20%, tem outro que cobra 10%, tem outro que cobra 30%, tem outro que cobra 12%, então não tem um certo padrão. Agora o governo Bolsonaro basicamente passou uma medida, uma lei, né, dizendo que o máximo que pode ser cobrado é 17. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor, sei lá, São Paulo, hipoteticamente, cobrava 8%. Pode se manter cobrando, São Paulo pode se manter cobrando 8%, mas vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, Bahia cobrava 32% de ICMS no combustível, por exemplo. Agora tem que baixar para 17%. Então, na prática, seria uma redução de imposto de 15%. Então, assim, vamos começar falando alguns pontos aqui, que é, primeiro, os pontos positivos disso e o problema dessa medida no longo prazo, vamos colocar assim. E, na verdade, o problema de toda a redução de imposto. Bom, vamos começar falando da parte boa notícia, antes de deixar você depressivo com as más notícias. A boa notícia, evidentemente, menos imposto, principalmente comércio de mercadoria. Foi uma manobra jurídica que o Bolsonaro fez basicamente para... vamos colocar combustível como serviço essencial, porque meio que assim tudo é transportado por combustível que usa combustível para transporte. O próprio combustível é transportado por combustível. Tipo, você pode botar um caminhão-tanque com um monte de gasolina para levar no posto e aí esse caminhão-tanque usa diesel. Ou esse caminhão pode ter diesel também, enfim. O próprio combustível é transportado usando combustível. Então, esse foi o argumento do Bolsonaro. Assim, do ponto de vista lógico, faz bastante sentido ele colocar nessa lei esse ponto da lei em específico, pegar e tirar o ICMS desse imposto, colocando ele como um serviço essencial. Do ponto de vista da lei do Estado, faz sentido. Me surpreende que ninguém tenha pensado nisso antes, então nesse aspecto, ponto pro Bolsonaro. Fez uma coisa inteligente para variar. Mas assim, obviamente, redução de imposto é bom? Sim, mas tem um problema. O problema da redução de imposto é que ela é uma política liberal. Ela não é uma política libertária porque não existe política libertária, porque libertários são anarquistas, libertários são antipolíticos. Pelo menos os verdadeiros libertários. Se você quiser ver libertário comemorando esse tipo de redução de imposto, vai lá no canal do Rafael Lima, do Ancap Mu e do Paulo Cogos lá, que você vai ver eles gadando lá, mamando político. Aqui não, aqui é um canal anarquista de verdade. Não fazemos concessões para políticos. Eu sou muito mais roupiano nesse aspecto. O Hope defende, inclusive, que tem que enforcar político. E eu concordo. Então, assim, vamos pegar o ponto negativo disso. Dá-se uma legitimidade na cabeça das pessoas, de maneira geral, de que o problema não é a existência do imposto. Não é que imposto é roubo, é que imposto é muito caro, imposto aumenta muito o custo do combustível, então tem que diminuir o imposto porque aí o preço do combustível diminui e aí fica bom.
Então isso dá uma legitimidade psicossocial na sociedade, vamos colocar assim, para imposto. Aumenta a tolerância das pessoas com imposto. Por quê? O governo ele faz isso. O governo ele é basicamente uma máfia que ela dá a mão para salvar o pé. Ou dá o pé para salvar a mão. Ou sei lá, dá uma metade de um dedo para salvar o resto da mão. É isso que o governo fez. Ah, vamos dar um passo para trás, por quê? Porque estamos roubando demais, estamos cobrando muitos impostos. Vamos dar uma segurada aqui no quanto que a gente está roubando. Vamos dar uma aliviada aí na chicotada no ombro dos pagadores de impostos aí, como o governo gosta de chamar, né, os contribuintes. Vamos aliviar o bolso aí deles. E depois a gente, assim, é uma mola, sabe? O governo ele dá 2 passos para trás e aí é como você comprimir uma mola. Depois ele volta e bate na sua cara. É basicamente isso que o governo tá fazendo. Tá se voltando para trás numa mola para depois bater em você de novo. Então, esse é o problema da política de redução de impostos. Porque ela cria nas pessoas a mentalidade de que existe um limite tolerável para impostos. Quando a discussão não deveria ser, o limite do ICMS é 17, é 16, é 15, é sei lá, 13,5. Não. A discussão deveria ser imposto, ou seja, o ICMS é roubo não é justificável e roubo tem que ser abolido. Então, esse deveria ser o argumento. Infelizmente, o Estado ele coopta as pessoas, inclusive pensadores dentro do libertarianismo, vamos dizer assim, os canais aí que eu citei, eles são cooptados para virar uma oposição controlada. O que é uma oposição controlada? É uma oposição que você consegue dar alguma coisa para ela e essa oposição se dá por satisfeita. Por quê? Porque o ponto saiu de imposto é roubo para vamos reduzir o imposto para tanto porque isso é bom. Percebem como isso distorce vamos colocar assim, a pureza das ideias libertárias, usando uma palavra acho que adequada que o pessoal vai entender? Percebe como isso distorce o debate? O debate deixa de ser intransigente e radical, ou seja, zero em todos os impostos. Imposto é roubo, não há tolerância para roubo, não há um valor limitado para roubo, aceitável para roubo, vamos colocar assim. Não. Se for só um pouquinho de roubo, tá bom. Ou às vezes as pessoas nem falam, não é roubo. Se for 17, tá bom. E aí, sei lá, coloque outro número aleatório. Podia ser 13, podia ser 12, podia ser 11. Talvez, sei lá, o Bolsonaro tenha escolhido 17% porque ele gosta do 17, que é o número que ele foi eleito. Enfim, vai saber que raio, por que veio isso. Então, esse é o problema dessas políticas liberais de ficar reduzindo imposto. Você cria nas pessoas a falsa ideia de que existe um limite tolerável de imposto em que, passou desse limite, não, passou desse limite é muita coisa, não, dá uma baixa aí, diminui aí, vamos colocar esse imposto para baixo aí porque está muito alto e não, na verdade, o que deveria ser falado imposto é roubo, imposto não tem que ser tolerado, imposto tem que ser zerado. Então esse é o problema da redução de impostos, embora assim, no curto prazo isso é bom, no longo prazo tem esse problema da legitimidade dos impostos que criam na cabeça das pessoas. Mas enfim, esse é um vídeo aí de eu sendo um pouco chato e enchendo o saco quando a notícia deveria ser boa, mas enfim, é boa, sim, mas tem esse problema no longo prazo, então é basicamente eu sendo chato e cobrando consistência. Então, vocês conhecem a linha do canal, então vocês sabem que eu sempre vou ser o cara chato que está cobrando consistência. Então, é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peço para que vocês se inscrevam no canal, especialmente tem muita gente aí que está me assistindo e não está inscrita no canal, eu estava olhando isso nos dados do canal, esse período que eu fiquei fora, eu fiquei olhando isso. E especialmente tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas não está chegando até o final, então se você chegou até o final, deixa um comentário aí só, tipo, cheguei, coloca aí pra eu saber. Só escreve assim, cheguei, que aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Enfim, novamente reforçando, checa os links na descrição, se inscreve, curta, comenta, compartilha, joga no grupo do Zap aí da família pra ajudar a rede pela galera aí. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.